Glória a Deus, aleluia Jesus. Meus irmãos, eu já cumprimento a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos amados e queridos irmãos que se faz presente nesta noite com Cristo, na presença do Pai Celestial, amém? Eu já quero louvar a Deus pela vida do meu pai na fé, o meu pastor Jailton da Silva. Quero cumprimentar o servo do Senhor com a paz do Senhor, amém? Agradecer ao servo do Senhor por mais uma oportunidade que nos concede de estar aqui, trazendo a mensagem da carta de Deus. Que o Senhor Jesus, pastor Jailton, venha continuar a abençoar a vida do Senhor, abençoar a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos e a vida da sua mãezinha, amém? Que Deus continue com a sua mão poderosa, com a sua mão onipotente a estender sobre a vida do Senhor, sobre a saúde, sobre o ministério, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Meus irmãos, eu gostaria de mandar uma paz do Senhor também nesta noite especial para minha amada irmã em Cristo, minha irmã mais velha, minha irmã Jaque Jesus. Paz do Senhor, que Deus continue a abençoar a serva do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também quero cumprimentar o irmão Jonathan com a paz do Senhor Jesus. O irmão Jonathan, que Deus em Cristo venha abençoar a vida do servo do Senhor. Também quero cumprimentar a nossa irmã Vivian com a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a vida da serva do Senhor, a vida do seu esposo, dos seus filhos. Que a mão do Senhor continue a estender sobre a vida da serva do Senhor. A nossa irmã Priscila Rocha, a nossa irmã Luzia Pimentel, a nossa irmã Catiane Dias, o pastor Edson José, aleluia, todos os irmãos, o evangelista Fernando Garbeiro, todos os irmãos que se faz aqui presente, amém? Que Deus em Cristo venha abençoar todos, sem fazer acepção de pessoas. Que o Senhor Jesus Cristo continue a abençoar a vida de cada um. Você que está chegando agora, deixa o teu like, em nome do Senhor Jesus, e empresta os teus ouvidos para ouvir não o irmão David, mas a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Senhor, Ele tem uma palavra para o meu e para o teu relevo espiritual. Meus irmãos, e a palavra que o Senhor me dera está situada no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Vamos meditar em alguns versículos nesta noite. E o nome do Senhor há de ser glorificado. A nossa irmã Rosângela Marques, Solange Lima, a nossa irmã Antônia Fernandes também. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Que o Senhor Jesus continue a abençoar. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor para não perdermos tempo. Atos capítulo de número 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez,
E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Eu vou repetir o versículo do número 5, somente a parte B, que nos diz: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui estou, meu Pai, como o menor, meu Pai, da tua casa, Senhor. E mais uma vez eu quero te dar, meu Pai, te emprestar os meus lábios, pois é teu. Para que o Senhor, meu Pai, venha falar, meu Pai, com a tua igreja, comigo, conosco nesta noite. Aqui estamos reunidos, meu Pai, para ouvir a tua santa, verdadeira, inerrante palavra, Senhor. Vem falar conosco, meu Pai, segundo a misericórdia, benevolência e benignidade do teu coração para conosco. Eis aí a tua palavra, eis aí a tua carta. Fala conosco e glorifica o teu nome. Meus irmãos, eu peço à igreja, aleluia, que fiqueis ligada no trono do céu. Fique conectado em Deus. Meus irmãos, sempre, aleluia, dá um frio na barriga pregar diante desses homens de Deus. Pastor Jailton, o evangelista Fernando Garbeiro, o evangelista Elber, alguns irmãos que eu já vi pregar aqui, sempre, aleluia, é um desafio. Dá um frio na barriga, mas que o Senhor venha ter misericórdia de mim e me usar segundo a sua misericórdia e falar conosco, amém? Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de pregar falar acerca da igreja primitiva, aleluia, acerca da perseguição da igreja. Bem, mas nós vemos aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, se fosse de pregar somente, aleluia, o tema desse livro, o nome desse livro, Atos dos Apóstolos, daria uma mensagem, daria uma pregação. Porque, aleluia, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver várias e várias ações. Aleluia, é Atos dos Apóstolos, apóstolos que nós sabemos que foram os discípulos de Cristo Jesus. Meus irmãos, esse livro poderia ser nomeado também por Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque nele nós vemos alguns atos do Espírito Santo, algumas ações do Espírito Santo. Meus irmãos, o livro de Atos, quem escreveu foi Lucas, ao homem chamado Teófilo. E como eu falei que tem alguns atos, aleluia, do Espírito Santo. Quem gosta de Bíblia, vem comigo. No capítulo 1, Jesus ele vai fazer uma promessa aos seus discípulos. Jesus ele disse, aleluia, vós sois batizado no batismo de João, ou seja, vós é batizado com água, mas vós recebereis o Espírito Santo. Aqui Jesus ele está, aleluia, fazendo a promessa aos discípulos. A promessa que no capítulo do número 2, ela vai ser cumprida a cerca de 120 pessoas. A Bíblia diz que estava todos reunidos no mesmo lugar, aleluia, na mesma concordância e fiação, quando de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu todo aquele lugar. Aqui nós vemos o cumprimento da promessa. No capítulo de número 3, outra ação do Espírito Santo, através da vida de Pedro e João, aleluia, a unção do Espírito Santo vai levantar aquele homem que estava na beira do templo, que disse a Pedro e a João, me dá prata e me dá ouro, mas Pedro e João, olhando para ele, disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ou seja, Pedro e João estavam dizendo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho casa, quem sabe boa para te dar,
mas eu tenho a presença de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Em nome de Jesus, levanta e anda. No capítulo de número 4, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Depois dos discípulos orar, diz a palavra do Senhor que o lugar se mexeu, que o lugar se moveu, que o lugar estremeceu e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo de número 5, o Espírito Santo vai matar Ananias e Safira, depois de Ananias e Safira tentar enganar o Espírito Santo. No capítulo de número 6, meus irmãos, aleluia, vão eleger um homem por nome Estevão. Diz a Bíblia que esse homem era cheio do Espírito Santo. No capítulo de número 7, Estevão cheio do Espírito Santo, com os olhos fitos no céu, diz a palavra do Senhor que Estevão contempla Jesus à direita de Deus. Estevão cheio da presença, Estevão cheio do Espírito Santo, vê a glória de Deus, aleluia, vê o céu aberto e a presença do Espírito Santo. Somente o tema desse livro, meus irmãos, daria uma mensagem, mas o que eu gostaria de pregar é acerca da perseguição da igreja. No capítulo 12, a qual nós lemos, a Bíblia diz que por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão para perseguir a igreja, para maltratar. Eu gostaria de abordar uma coisa aqui para os meus amados e queridos irmãos. Meus irmãos, a igreja ela não foi fundada em Pedro, não. A igreja ela não foi edificada em Pedro. Alguns padres diz que a igreja, aleluia, foi edificada em Pedro, que Pedro foi o primeiro papa. Que eu saiba, aleluia, papa não pode ter mulher, e Pedro ele era casado, então Pedro não era nada de papa. Meus irmãos, eles afirmam que a igreja ela foi edificada em Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus disse a Pedro: tu chamarás Pedro, tu chamarás Simão Bajona, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Por isso eles afirmam que a igreja está edificada em Pedro. Mas eu vim aqui para dizer que a igreja não está edificada em Pedro, porque Pedro no grego quer dizer Petros, e Petros significa pedra pequena. A igreja não está edificada em pedra pequena. A igreja ela está edificada na pedra grande. A igreja ela está edificada na rocha inabalável, na rocha, aleluia, que Nabucodonosor viu descer e esmagar tudo. E aquela pedra, aquela rocha, diz a palavra do Senhor, que enchia toda a terra. Então a igreja não está edificada em Pedro. Pedro é Petros, Petros é pedra pequena, mas a igreja do Cordeiro ela está edificada no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A igreja, meus irmãos, ela vai nascer, sabe quando? Quando Jesus na cruz do Calvário dá o brado e diz: Tetelestai, Tetelestai, Tetelestai. O que quer dizer isso, pregador? Isso quer dizer estar consumado. A igreja ela não foi fundada, edificada em Pedro. A igreja ela foi firmada, a igreja ela foi fundada quando Cristo deu seu último brado na cruz do Calvário, dizendo: está consumado. Está tudo consumado, está tudo pronto, está tudo resolvido. Ali no momento de dor, no momento, aleluia, com Jesus ele está sofrendo. A igreja ela é fundada, a igreja ela é edificada. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de falar agora acerca de uma perseguição. O capítulo 12 que nós lemos, meus queridos, não é a primeira perseguição à igreja, não. Herodes ele estendeu as mãos para alguns da igreja para os maltratar,
para os bater, para os matar, para os prender. Mas essa aqui não é a primeira perseguição à igreja de Deus, não. Essa aqui já é a quarta perseguição. Mas o que me chama a atenção é que tudo que, aleluia, vai acontecer, Jesus antes ele avisa, porque a própria palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus ele não faz nada sem antes avisar aos seus profetas. No capítulo 21 do versículo 12 de São Lucas, Jesus ele disse assim: mas antes de todas essas coisas, preste atenção, lançarão mão de vós, e vós perseguirão, entregando a sinagoga e as prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidente, por amor do meu nome. Jesus estava dizendo aos discípulos que eles iam passar por sofrimento, ele ia passar por dor, ele ia passar, aleluia, por perseguição, eles iam ser afligidos, eles iam ser assolados ou até morto. Se nós pesquisarmos acerca dos discípulos de Jesus, nós vamos ver, meus irmãos, a morte de cada um deles como foi. Somente, aleluia, somente Mateus, Felipe e outro discípulo, aleluia, que teve morte natural. Mas Pedro, Tiago, aleluia, os outros discípulos, tudo foi morto a fio de espada. Alguns foi queimado, alguns foi crucificado. Aleluia, somente Pedro, Felipe e João que morreu de morte natural. Meus irmãos, aí eu não entendo, pastor Jailton, igreja do Senhor, porque tem crentes, aleluia, que entra pro evangelho, aí os pastores passam a mão pela cabeça dizendo: tu vai prosperar, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, Deus vai te levantar, vai te dar uma casa, Deus vai te dar fazenda, tu não pode passar por perseguição, tu não pode ser afligido, tu não pode ser assolado, não. Aleluia, tu tem que viver mar de rosa. Se tu adoecer, esse não é o evangelho de Jesus. Meus irmãos, esse é o falso evangelho. Se você está vivendo esse evangelho, fuja enquanto é tempo, porque capítulo 16, versículo 33, se eu não me engano, de São João, Jesus disse para o discípulo: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí tem crente que não quer passar luta, aleluia, aí tem crente que não quer passar prova. Na primeira prova que vem, quer abandonar a Jesus, pastor Jailton. Na primeira luta que vem, quer deixar o leme, quer deixar Jesus. Ah não, porque isso, ah não, porque aquilo. Eu vou voltar atrás, eu vou abandonar Jesus. Meus irmãos, o discípulo era perseguido, o discípulo era preso, mas mesmo assim não abandonava a fé. O discípulo era até morto, como João Batista. Arrancaram a cabeça de João Batista, mas porém não arrancaram a salvação. Quando a sua matéria tombou no corpo, a sua alma foi para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem crentes que não querem passar por provações. Na primeira prova, eu vou abandonar Jesus. Na primeira luta, eu vou deixar Jesus. Ah não, o pastor me exortou, eu não vou mais para a igreja. Não, o pastor está pegando no meu pé demais, eu não vou mais cultuar, eu vou sair da igreja. Eu gostaria de te perguntar se Jesus tem culpa da minha prova e da tua prova. Eu gostaria de te perguntar se Jesus, ele tem alguma, aleluia, culpa, aleluia, da minha dor e da tua dor. Meus irmãos, nas primeiras provas, perseguições era aquilo que os discípulos passavam nos antepassados. Provações era aquilo que a igreja primitiva passava. Meus irmãos, nós não passamos 1%, aleluia, do que os discípulos passavam. Observe que Herodes estendeu a mão para maltratar a igreja.
para assolar a igreja, para matar a igreja, mas a igreja não parava de adorar o nome do Senhor, a igreja não parava de buscar a presença de Deus. Enquanto mais matava, mais a igreja crescia, enquanto mais prendia, mais o evangelho era liberado, aleluia. Quanto mais assolava, mais a igreja do Senhor estava de pé. Meus irmãos, essa é a quarta perseguição que a igreja passa. A primeira perseguição é no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia vai dizer que depois de Pedro e João pregar o evangelho na cidade, aleluia, algum sacerdote dos tribunais veio para prender Pedro e João, dizendo: pare de pregar este nome, pare de anunciar este nome. Ali foi a primeira perseguição e a primeira prisão. Ora, prenderam Pedro e prenderam a João, levaram para a cadeia porque estava pregando. Meus irmãos, prenderam os homens de Deus porque estava anunciando o evangelho, aleluia. Mas no outro dia de tarde ele estava solto. Meus irmãos, naquela pregação, aleluia, enquanto mais, aleluia, se levantava contra a igreja, enquanto mais prendia a igreja ganhou 5.000 almas para o reino de Deus. Prendeu a igreja, prendeu, mas a igreja ganhou 5.000 almas para o reino de Deus. A segunda perseguição acontece no capítulo 5 de Atos, do versículo do número 17, quando a Bíblia diz que algum da seita do Saduceu, movido de inveja, vai se levantar contra a igreja, vai se levantar contra os apóstolos, vai se levantar para prender o povo de Deus. Meus irmãos, ali lançaram mão de Pedro, de Tiago, de João, do discípulo, e lançaram numa cadeia. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que de noite Deus enviou o seu anjo, aleluia, libertou o discípulo da prisão e disse: vai para o templo pregar, vai para o templo, aleluia, ensinar a palavra da vida, vai para o templo ensinar a palavra da salvação. E assim eles fizeram, prenderam. Eu vou, aleluia, simbolizar que foi de manhã e de noite o discípulo estava solto, aleluia. Prenderam de manhã e de noite o discípulo estava, aleluia, liberado, e de manhã o discípulo já estava pregando o evangelho no templo. E a palavra do Senhor vai dizer que alguns dos sacerdotes se levantaram, aleluia, foram ver, aleluia, se o discípulo estava lá na prisão. Meus irmãos, aleluia, para levar o discípulo até o tribunal. Quando chegaram na cadeia, encontraram as algemas caídas, encontraram a prisão aberta. Meus irmãos, o soldado estava tudo do lado de fora, mas a igreja estava no templo. Eu imagino Satanás dizendo: eu vou parar a obra, eu vou parar a igreja não vai mais crescer. Eu prendi a Pedro, prendi a Tiago, prendi a João, mas Satanás não sabia. Eu imagino Deus cegando os demônios, cegando a Satanás, aleluia, e levando o discípulo para adorar no templo, para anunciar a palavra, porque quanto mais prendia a igreja, o discípulo estava até preso, mas a palavra estava livre. O discípulo estava até encarcerado, mas a palavra de Deus estava sendo anunciada para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, o discípulo, aleluia, estava no templo pregando. E alguns, aleluia, disseram: ei, eu vi o discípulo no templo, eu vi o discípulo pregando o evangelho no templo. Enviaram alguns servos e alguns sacerdotes para ir até o templo. Chegando lá, prenderam, pegaram aos discípulos e levaram para o tribunal. Chegando diante do tribunal, disseram: eu já falei para vocês parar de pregar o evangelho, eu já falei para vocês não encher Jerusalém desta doutrina, eu não já falei para você de parar de pregar contra o pecado, eu não já mandei, aleluia, vocês parar
de pregar, aleluia, contra o divórcio, para de pregar contra o segundo casamento, para de pregar contra a prostituição. Rapaz, para de encher Jerusalém desta doutrina. Para de pregar contra a maquiagem. Para de pregar, aleluia, contra a pintura no cabelo, meus irmãos. Para de pregar. Mas sabe o que os discípulos falaram? Mais importa obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Aí, pastor Jailton, tem crente que obedece mais o marido. Eu vou falar, aleluia, tem crente que obedece mais o marido. Tem marido que obedece mais a esposa. A esposa é ímpia, o marido é ímpio, mas prefere agradar mais o homem do que agradar a doutrina de Deus. Prefere dar ouvido mais o pai, prefere dar ouvido mais a mãe, prefere dar ouvido mais ao ímpio, prefere dar ouvido mais àqueles que estão longe da presença de Deus. Aleluia, dizendo, não, meu irmão, não tem nada a ver tu pintar a cara, não tem nada a ver tu passar um batonzinho, não. Isso é coisa do homem. Alemã Churibi canta labassai. Isso é coisa do homem. Para com isso. Deixa disso. Não tem nada a ver tu usar o WhatsApp, não. É só um aplicativo. Teu pastor tá querendo demais. Aí a pessoa dá mais ouvido ao ímpio, dá mais ouvido ao mundano do que a voz de Deus. Mas o Senhor, aleluia, está dizendo, eu quero que me obedeça, mas importa obedecer a mim do que obedecer a homens carnais. Mas tem gente que obedece mais ao homem, tem gente que dá ouvido mais ao ímpio, tem gente que dá ouvido mais o pai, dá ouvido tanta gente, mas não está nem aí para Deus. Mas os discípulos disseram, mais importa obedecer a Deus do que obedecer doutrina de homem. Eu vou pregar, nem que vocês me matam, nem que vocês me prendem, mas eu vou pregar contra o teu pecado. Eu vou pregar, aleluia, eu vou anunciar esse Jesus que morreu no Calvário. Eu vou, aleluia, anunciar para vocês abandonar o mundo, para que a sua alma não vai para o inferno. Aí tem gente que ainda diz assim, não, o pastor está pregando duro demais. Não, todo dia é a mesma pregação. Não, todo dia ele fala de casamento, todo dia ele fala de divórcio. Não, todo dia ele prega contra a tira-visão. Não, todo dia ele prega, aleluia, contra o meu pecado. Todo dia a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ele ama a tua alma. É para que a tua alma não vai para o inferno. Porque a palavra de Deus se renova de dia, aleluia, em dia. A palavra do Senhor, ela se renova. Meus irmãos, aleluia, a palavra do Senhor, ela nos limpa. Se a palavra está doendo no teu coração, se está te confrontando, é porque o teu pecado está grande demais. Aleluia, se o pastor prega a mesma palavra, é porque o teu pecado não mudou. E o Senhor está dizendo, tem que consertar. Eu quero obediência da minha igreja. Aleluia, tem gente que está obedecendo a homem, tem gente que está dando ouvido a homem, mas eu quero que obedeça a minha palavra. Rabai Joribicalaia Súbia Ramanchonebe Andalabanda Calaia Subindequécia. Tem gente que obedece mais a homem, tem gente que dá ouvido mais, aleluia, a doutrina do homem do que a palavra do Senhor. Mas importa mais obedecer a Deus, meus irmãos. Aleluia, temos que obedecer mais o Senhor, temos que dar ouvido mais à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui foi a segunda perseguição. Sabe qual foi a terceira perseguição? Capítulo 8 de Atos. A Bíblia vai dizer que Estevão no capítulo 7 é morto. E no capítulo 8 a Bíblia diz que Saulo consentiu na morte de Estevão.
Saulo estava lá, sabe o que eles faziam? Ele entrava dentro das casas, estavam os cristãos tudo reunido, aleluia, dentro das casas, estavam os cristãos tudo reunido, adorando, cantando. Eles entravam, arrastavam os cristãos pela mão, jogavam no meio da rua, um pegava pelo pé, outro pegava pela mão, saía arranhando os cristãos no meio da rua, puxava o cabelo, batia, assolava, e Saulo estava lá. Aí se alguém fala da minha roupa e da tua roupa, se alguém me chama de velho, te chama de velho, isso é perseguição? Se alguém fala mal de mim, fala mal de você, isso é perseguição? Meus irmãos, a Bíblia diz que quando alguém fala mal de nós devemos se alegrar. Aí tem gente que vai pro YouTube, aleluia, tem gente que vai pra internet dizer, tô sendo perseguido, não, fulano tá falando isso de mim, Bertano tá falando isso, Ciclano tá me perseguindo, olha eu aqui tô sendo isso, tô sendo aquilo, enquanto a Bíblia está dizendo, entra pro teu quarto, fecha a tua porta e vai orar ao teu pai que está em secreto. Mas tem gente, meus irmãos, que se amostra mesmo, quer se aparecer de tudo quanto é jeito. Os cristãos iam para a igreja, era para adorar. O povo ia para a igreja, pastor Jailton, para adorar. O povo ia para a igreja para bendizer o nome do Senhor. Mas os cristãos hoje não. Os cristãos vão para a igreja, vai para conversar. Os cristãos vão para a igreja, aleluia, uma falta de reverência. Entra dentro da casa do Senhor, fica conversando. Entra dentro da casa do Senhor e faz a casa do Senhor de piquenique, dando merenda para o filho, dando comida, dizendo, vai comendo aí minha filha, vai mexendo no celular. Meus irmãos, que é isso? Quando nós entramos para a igreja é para adorar. Aleluia, tem igreja que tem, aleluia, na hora da palavra, leva as crianças lá para um quartinho lá no fundo e diz, eu vou dar, aleluia, escola bíblica para o meu filho. Ah não, eu vou ensinar a palavra. Aí tira as crianças tudo do momento da palavra. Meus irmãos, que negócio é esse? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que se deve andar. A criança tem que aprender a palavra de Deus, é desde pequena. Tem que aprender a palavra do Senhor, é dentro, aleluia, da igreja. Não tem negócio de na hora da palavra levar a criança, dar chiclete, dar bala, dar isso, daquilo, não. A criança vai também para adorar, aleluia. A criança vai para a casa do Senhor, é para prestar culto, é para prestar adoração, porque diante do juízo não só vai comparecer velho, não só vai comparecer jovem, não, vai comparecer criança, vai comparecer adulto. Todos vão ter que prestar conta da sua própria alma no dia do juízo. E outra coisa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ter que falar, meus irmãos, eu vou ter que falar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma falta de reverência na hora da palavra. Aleluia, na hora que o pastor Jailton, ele solta a palavra, solta a mensagem da carta de Deus, aí fica um bocado de pessoa comentando isso, comentando aquilo, pedindo oração. Meus irmãos, isso é uma falta de reverência. Na tua igreja, será que na hora da palavra tu levanta e vai pedir oração ao pastor? Será que na hora do culto, aleluia, tu levanta e fala, pastor, ora por mim, ora por fulano, ora por... Aí fica, aleluia, conversando, escrevendo, é chamado crente digital. Ah, pastor, ora por fulano, ora por ciclano. Na hora da palavra, na hora da mensagem, o Senhor não se agrada disso. Isso é falta de reverência. Não que você comente um glória a Deus, um aleluia, mas ficar comentando. Não, pastor, ora por fulano, ora por ciclano, ora por beltrano. Meus irmãos, isso é demais. Nós somos igreja e estamos aqui para aprender com o Espírito Santo. Nós somos igreja do Senhor. Aleluia, nós somos casa de Deus e estamos aqui para aprender, para prestar culto, para prestar atenção na palavra. Depois da palavra, não tem nada você pedir oração, mas na hora da palavra, meus irmãos, não é qualquer livro que está sendo lido, não. Não é um livro de ciência, de geografia, que nem na escola. É a palavra de Deus, é a boca do Espírito Santo. Aí fica um bocado de gente escrevendo, conversando, digitando e acaba, aleluia, até desligando.
da palavra do Senhor. Aleluia, falta de reverência, crente digital. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, é a terceira perseguição da igreja do Senhor. É a terceira perseguição da igreja primitiva. É a terceira vez que a igreja está sendo perseguida. Aleluia. Saulo entrava nas casas, arrastava os cristãos, batia, assolava. A igreja era perseguida, mas a igreja dava glória a Deus. Interessante que a igreja era perseguida, mas a igreja não nega a fé. Aí eu fico pensando, meu Deus, não que eu estou dizendo que eu sou forte, que eu sou tal, mas se acontecer uma perseguição para a igreja brasileira, meu Deus, quantas pessoas vai ser o primeiro a negar? Quantas pessoas mundanas vai ser o primeiro, aleluia, a negar a Jesus? Na hora que, aleluia, colocar uma espada, na hora que colocar uma arma na cabeça, na hora que chegar com aqueles alicates para torturar, dizer nega Jesus ou morre. Quantas pessoas, aleluia, não vai pensar no filho? Quantas pessoas não vai pensar na mãe? Quantas pessoas não vai pensar na televisão? Vai pensar na novela? Vai pensar nisso? Vai pensar na faculdade? Vai pensar no trabalho? Vai pular logo do barco e vai negar a Jesus. Por isso nós devemos firmar no evangelho dia após dia. Por isso nós devemos ter alicerce dia após dia na palavra do Senhor. Por isso nós devemos ter vigilância, prudência dia após dia, aprender de Deus, ouvir de Deus e obedecer a palavra de Deus. Porque, aleluia, se acontecer a perseguição no Brasil, meus irmãos, quantas pessoas não vai voltar atrás? Meus irmãos, quantas pessoas não negam Jesus por tudo? Aleluia, negar a Jesus por causa de um aplicativo. Aí, aleluia, a palavra do Senhor é pregada para confrontar o meu e o teu pecado. Aí a pessoa prefere amar o WhatsApp do que Jesus. Aí a pessoa prefere o Facebook do que Jesus. Aí a pessoa prefere as redes sociais do que a Jesus. Aí as pessoas preferem uma roupa. Meus irmãos, se tu escolher uma roupa, tu tá negando a Jesus. Porque nós conhecemos a árvore pelos frutos. Sabe por quê? Jesus, ele disse assim, ó: aquele que quer vir após mim, renuncia a si mesmo, tome cada um a tua cruz e me segue. Tome cada um a sua cruz e me siga. Mas tem pessoas que negam o Senhor Jesus por tudo. Tem pessoas que negam Jesus, aleluia, por qualquer coisa. Nega Jesus por causa de meia hora de prazer. Nega Jesus por causa de uma hora de prazer. Aleluia, nega Jesus por meia hora de pornografia, por meia hora de sexo, por meia hora de masturbação, de prazeres passageiros. Mas o teu prazer vai levar para o inferno. A palavra do Senhor está sendo pregada. A igreja era perseguida, mas não negava a fé. A igreja era assolada, mas não largava o leme. A igreja era, aleluia, afligida, mas não negava a presença do Senhor. E nós louvamos a Deus, porque Deus ainda tem os seus remanescentes na terra para pregar contra o pecado. Deus ainda tem os seus remanescentes na terra, aleluia, para pregar contra o mundanismo e para viver esta palavra. A igreja estava reunida, Paulo e alguns, aleluia, entrava e começava a bater. Sabe como era a perseguição? Meus irmãos, a perseguição naquele tempo, aleluia, cavalo de um lado, cavalo de outro. Amarrava, aleluia, braço para um lado, aleluia, e braço em um cavalo, braço em outro, perna em um cavalo, perna de outro. Um cavalo corria para a direita, outro cavalo corria para a esquerda. Os cristãos eram torados vivos no meio. Sabe como era a perseguição antigamente? Os cristãos eram jogados dentro da cova, dentro das arenas, aleluia, para espetáculo do mundo. E os cristãos, aleluia, eram devorados pelos leões. Meus irmãos, sabe como era a perseguição antigamente? Aleluia, louvado seja Deus. Havia um homem por nome de Nero.
E por muitas vezes esse homem, esse imperador, ele invadia, aleluia, os cristãos, amarrava os cristãos, aleluia, como se fosse em uma cruz ou em um madeiro, e colocava fogo, e aqueles cristãos iam pegando fogo de baixo para cima, aleluia, e alumiava toda a praça de Jerusalém. Aquilo servia de espetáculo, servia, aleluia, de luz para Jerusalém. Meus irmãos, quem é que nos persegue? Meus irmãos, quem é que coloca uma espada na minha cabeça e na tua cabeça e diz nega Jesus ou morre? Meus irmãos, qual é a perseguição que eu e você passa? Qual é, aleluia, o Herodes que, aleluia, nos prende, que nos coloca na prisão? Aleluia, quem é que coloca, aleluia, a minha vida e a tua vida? Aleluia, nos afoga no mar e nos tira, depois nos afoga de novo para nós morrer sufocado. Meus irmãos, nós temos uma vida boa e não sabemos dar valor. Aqui no Brasil nós temos livre-arbítrio de pegar a Bíblia, de ir na praça pregar o Evangelho. Nós temos, meus irmãos, a liberdade de pregar a palavra, aleluia, em qualquer lugar, de pegar uma caixa de som. Mas será que no Afeganistão pode isso? Será, meus irmãos, que na Coreia do Sul, na Coreia do Norte pode isso? Lá na Coreia os cristãos são perseguidos. É raro encontrar a Bíblia. Eles têm folha de Bíblia enterrada, escondida para ler, porque ele tem fome da palavra de Deus. Meus irmãos, e nós temos fácil aqui no Brasil e nós não damos valor. Nós temos fácil aqui no Brasil a palavra de Deus, aleluia, tudo que é fácil, o ser humano, nós não sabemos dar valor. Aqueles que têm difícil acesso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, essas pessoas sabem dar valor. Eu comparo isso com o estudo. Eu tenho 18 anos, mas eu vejo um relato das pessoas mais velhas do que eu falar que antigamente para a pessoa estudar, meus irmãos, na escola, tinha que ir para a biblioteca, tinha que pesquisar em livro porque não tinha internet. E aleluia, nós percebemos que as pessoas eram inteligentes, aleluia, que as pessoas têm sabedoria, as pessoas aprendiam a ler facilmente. Mas hoje você vê que, aleluia, nós temos a tecnologia, mas o jovem, eu falo por mim quando eu estudava, o jovem, meus irmãos, tem tudo no fácil, tem internet para pesquisar, aleluia, tem tudo no fácil e não dá valor. Assim também é o evangelho lá fora é difícil, mas eles dão valor. E nós temos a Bíblia aqui em mãos, meus irmãos, e nós não sabemos dar valor. Mas a minha pergunta é: até quando nós vamos ter essa liberdade? Até quando nós vamos ter essa liberdade? Essa liberdade de ir para a praça, essa liberdade, aleluia, de pregar o Evangelho. A palavra do Senhor manda a gente trabalhar, meus irmãos, enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode trabalhar. Nós temos a oportunidade de anunciar a palavra hoje. Nós temos a oportunidade de pregar, aleluia, hoje o Evangelho. Mas muitos não dão valor à palavra de Deus. Aleluia, vai acontecer agora, meus irmãos, a quarta perseguição da igreja. Capítulo de Atos dos Apóstolos, a qual nós lemos. A Bíblia vai nos relatar que naquele dia o rei Herodes, esse Herodes é o mesmo, aleluia, que aconteceu aquela perseguição no dia de Jesus. E as crianças de 2 anos, aleluia, foram mortas. Aquela perseguição que teve no nascimento de Jesus. Esse é o mesmo Herodes. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Herodes estendeu, aleluia, as mãos para maltratar a igreja de Deus. Meus irmãos, conseguiram matar a Tiago. Conseguiram matar Tiago, irmão de João. Mas nossa, que Deus é esse que não guardou Tiago? Mas que Deus é esse que não deu livramento a Tiago? Sabe por quê? Porque o ministério na vida de Tiago, aleluia, Deus escreveu até ali. Deus disse, aleluia, até aqui, Tiago, teu ministério.
Aleluia, Deus, aleluia, acabou ali no momento, permitiu, porque tudo que acontece é permissão de Deus. Aí muitas das vezes acontece uma situação na minha, na tua vida, nós queremos questionar a Deus por quê? Por que, Senhor, o Senhor permitiu isso? Senhor, por que, Senhor, está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo isso na vida da minha família? Por que está acontecendo isso na vida do meu esposo, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos? É permissão de Deus. Não cabe eu e você questionar ou murmurar, só adora. Eu sei que é difícil adorar, aleluia, no momento de adversidade. Ah, irmão David, tu não sabe o que eu passo. Tu não sabe qual é a minha dificuldade, por isso tá falando isso. A Bíblia diz, aleluia, Jesus falou para a samaritana que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Aí Tiago, meus irmãos, é morto. E Herodes, vendo que isso agradava ao judeu, mandou prender também a Pedro. Prenderam a Pedro e era dia da Páscoa. E Páscoa não é negócio de coelhinho, não. Essa festa pagã que tem aí, aleluia, não é isso não, que coelho bota ovo, porque coelho não bota ovo. Quem bota ovo é galinha. Aleluia, isso é uma festa pagã. Aleluia, a Páscoa é a saída do povo de Deus do Egito. Quando Deus mandou Moisés matar o cordeiro e sacrificar a Páscoa, é a saída, a retirada, aleluia, do povo de Deus do Egito. Mas Satanás quer distorcer a palavra do Senhor de qualquer jeito, dizendo que existe Páscoa, dizendo que existe, aleluia, Papai Noel, coelhinho da Páscoa. Isso é mentira, não caia nessa. E a Bíblia diz que Pedro é preso. Herodes falou, não, agradou o judeu, eu vou lançar a Pedro, também vou matar. Pedro é, aleluia, um pastor da igreja, como se fosse um líder, um pastor da igreja de Deus. Porque Jesus confiou em Pedro, dizendo, Pedro, quando tu se converteres, Pedro, apacenta os meus cordeiros, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, aleluia. Prenderam, aleluia, Pedro, meus irmãos. Aleluia, sabe? Pedro, ele está preso, aleluia, numa cadeia, mas não era em qualquer cadeia, era na cadeia de segurança máxima. Pedro está preso, aleluia, em um lugar onde tinha 16 soldados, 14 soldados do lado de fora e 2 soldados ainda algemados. Um soldado algemado com Pedro para Pedro não fugir, e outro soldado algemado com Pedro para Pedro também não fugir. Aí eu imagino, aleluia, no momento que Herodes prendeu a Pedro, dizendo, eu vou colocar 16 soldados para guardar esse homem, porque o Deus desse homem tem aprontado. Eu prendi ele uma vez, aleluia, e o Deus dele, aleluia, libertou ele da prisão. Eu prendi ele uma vez e Deus enviou o seu anjo. O Deus dele é acostumado a aprontar. O Deus dele é acostumado, aleluia, a libertar os cativos. Colocaram 16 soldados para tomar conta de Pedro. Qual é os 16 soldados que toma conta da minha e da tua vida na prisão? Qual é o soldado, aleluia? Qual é a prisão? Qual é o soldado que nos persegue? Pedro está dentro de uma cadeia, dentro da prisão, com 16 soldados, com 16 homens, sendo que ainda estava algemado com 2. Meus irmãos, Pedro está preso, Pedro está encarcerado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quando Pedro está preso, que quando Pedro ele está naquela prisão, a igreja vai entrar em propósito. Eu imagino, aleluia, eu imagino João olhando para Filipe, Filipe para André, André para Maria, pois estava todo reunido e dizendo, nossa, mataram o nosso irmão Tiago, Pedro está na prisão, aleluia, nós não temos que fazer, a única solução é orar, a única solução é ir para o joelho. Meus irmãos, a igreja não ficou desesperada, a igreja não ficou escabelada dizendo o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer.
A igreja não foi para a justiça, a igreja não foi colocar advogado, a igreja não foi tirar pergunta, a igreja não foi fazer baixaria, a igreja foi dobrar o joelho, a igreja, aleluia, foi fazer oração. Quantos crentes que faz baixaria por qualquer motivo, quantos crentes, aleluia, quer colocar advogado, não, se levantou contra a minha vida, eu vou botar advogado, não, tá falando mal de mim, eu vou falar com ciclano, eu vou falar com Beltrano para dar o doce dele, vai tomar vergonha na cara, porque o Deus, aleluia, nos ensina assim. O Senhor não está nos ensinando assim, mas o Senhor está dizendo: quando o teu inimigo se levantar, corre para o joelho, se dobra e vai interceder pela vida deles. A igreja fazia a continuação. A igreja entrou em propósito, e o propósito da igreja não foi: não, eu vou orar pela tua filha, tu vai orar pela minha mãe, eu vou orar pelo teu pai, tu ora por fulano. Não, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, todo no mesmo propósito. Qual é o propósito aqui? O propósito aqui é Pedro. A igreja estava em concordância. Tu lembra de Atos 2? Todo mundo estava em concordância. Qual era a concordância? O Espírito Santo. No capítulo 12, qual é a concordância? É por Pedro. Nós vamos jejuar, vamos orar por Pedro. Que o Deus do céu, o mesmo Deus que libertou Pedro da prisão, quando estava no soldado, quando estava, aleluia, preso, é o mesmo Deus que vai libertar Pedro daquela prisão. Meus irmãos, eu imagino Herodes olhando e dizendo: Pedro, aleluia, nós matamos um, nós vamos também matar outro, porque líderes da igreja era Pedro, Tiago e João. Aí eu imagino Herodes dizendo: eu matei Tiago, agora nós vamos matar o mais forte, nós vamos matar Pedro, e depois de Pedro nós vamos matar a João, nós vamos matar, nós vamos acabar com o ministério dele. Eu imagino Satanás dando risada, eu imagino o inimigo dizendo: eu vou acabar com a vida de Pedro. Eu imagino o inimigo dizendo: acabou para ele está preso, no dia seguinte ele vai morrer, aleluia, aleluia, ele vai padecer, ele vai sofrer. Mas eu imagino Deus dizendo: quem dá a última palavra não é o homem, quem dá a última palavra não é o advogado, quem dá, aleluia, a última palavra não é o médico. Quem sabe o médico já desenganou, quem sabe, aleluia, alguém falou não vai viver, quem sabe alguém falou é um desgraçado, é um miserável, esse daí não tem mais jeito, não tem situação. Mas eu vim aqui para trazer a palavra, e a palavra é: quem dá a última palavra não é o teu vizinho da direita, nem é o teu vizinho da esquerda. Quem dá a última palavra chama-se Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que dá a última palavra. A última palavra não vem da justiça. Não, mas a justiça falou isso. Não, mas o médico tal falou isso. Quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra é o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, no momento que Pedro está preso, no momento que a igreja está orando, aleluia, Pedro seria morto no dia seguinte. Eu imagino Herodes contando os minutos. Eu imagino Herodes olhando para o relógio e dizendo: nem para dar logo a hora para mim matar Pedro, nem para mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nem para dar a hora para mim acabar com a vida desse miserável. Meus irmãos, mas Deus já estava contemplando a oração da igreja. Deus estava ouvindo a oração da igreja. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração, ou seja, a oração na minha, na tua vida tem que ser contínua. A oração na minha, na tua vida tem que ser todo dia. Aí tem crente que quer orar hoje e amanhã não quer orar mais. Ora hoje por um propósito, não vê resposta e não quer orar mais. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua. Tu quer vitória, persevera. Mas já faz 3 anos, irmão, já faz 4 anos, já faz tantos anos, eu não estou vendo resposta. Aleluia, só tem resposta a quem persevera, porque a Bíblia diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Todo aquele que bate encontra, todo aquele que busca, a porta é aberta para a vida daqueles que perseveram. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
Esse negócio de contínua, meus irmãos, é muito sério. Porque contínua é uma coisa que continua. Contínua não é uma coisa que para. Contínua não é uma coisa que eu oro hoje e amanhã não oro. E observe que a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar. Ou seja, continuamente é todo o tempo. Continuamente é todo dia. Aleluia, o fogo representa a presença do Espírito Santo. Para ter fogo tem que ter lenha. A lenha é a oração. A oração, aleluia, é o único meio de contato do crente com Deus. Aleluia, aí vem a derrota da igreja, pastor Jailton. Aí vem, aleluia, a ruína da igreja. Porque tem tirado a oração da igreja para colocar dança. Tem tirado a oração da igreja para colocar luzes pisca-pisca. Diz, não, isso aqui é para atrair, aleluia, o grupo de jovens. Não, isso aqui é para atrair a mocidade, para a igreja lotar, para a igreja encher. E quando a igreja estiver cheia, o fogo pega. Ei, o fogo não pega na vida de quem está no adultério. O fogo não pega na vida de quem mente. O fogo não pega na vida de quem está no pecado. O fogo não pega na vida daquele que dorme com o namorado ou que dorme com a namorada. O fogo só pega na vida de quem é santo. O fogo só pega na vida de quem renuncia ao mundo, de quem deixou a vaidade para agradar a Deus. O fogo arderá continuamente no altar. Tem tirado a oração, porque a lenha representa a oração. Meus irmãos, aleluia, tem tirado a oração da igreja para colocar, aleluia, teatro. Que negócio é esse? Aonde está isso na Bíblia? Aonde está na palavra do Senhor que Jesus assentava com seus discípulos para fazer coreografia, para fazer passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus? Aonde Deus está nisso? Você vai nas igrejas hoje, é 2 minutos de oração. Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por isso, obrigado por aquilo. E a igreja, meus irmãos, não tem mais oração. Aí está a ruína da igreja. Aí está a derrota da igreja. Por isso não tem mais batismo com o Espírito Santo. Por isso não tem mais poder. Por isso não tem mais fogo. Não se vê mais crente profetizando nas igrejas. É só oba-oba. É só receba. Receba a chave disso. Receba a chave daquilo. Mas ninguém diz para o teu irmão: receba a chave de conserto. Aleluia, conserta a tua vida. Larga a mulher que não é tua. Para de cobiçar. Para de adulterar. Se converta, toma vergonha na cara, se ajoelha de madrugada e confessa o teu pecado. Ninguém se vê mais isso, é só receba, receba, toma, pega. Que negócio é esse, meus irmãos? Aonde é que Jesus está nesse negócio? Aleluia! Aí tirou a oração, tirou a palavra para acrescentar as coisas mudando dentro da igreja. Aí não aguenta ver, dia 25 de dezembro, coloca pisca-pisca em cima do altar. Ah não, nós temos que dar uma pintura aqui na igreja, aleluia, para atrair o povo. Aí vai lá, pinta a igreja de preto. Preto é boate, preto é treva. Satanás que gosta de preto, Satanás satanista que usa preto. A igreja de Deus não é preta. A igreja de Deus é lavada e remida com o sangue do Cordeiro. Aleluia, não existe negócio de regenere na Bíblia. Não existe, aleluia, negócio. Ah não, tem que fazer aquilo, sabe? Colocar um salão de futebol na igreja, aleluia, para que o jovem venha, aleluia, aleluia, se conserte. Meus irmãos, o que atrai, aleluia, o crente para a igreja não é futebol na igreja, não é piquenique na igreja, não é liberando o pecado. O que atrai jovem, o que atrai cristão é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela despede labareda de fogo. A palavra do Senhor despede labareda de fogo, que representa a unção de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença do Eterno. Então você que está no engano, saia do engano, meus irmãos, porque Jesus, ele é santo. Jesus, ele vem buscar uma igreja pura. Aleluia, Jesus vem buscar uma igreja santa. Aleluia, Jesus vem buscar uma igreja que renuncia à vaidade, uma igreja que renuncia ao pecado, a igreja que vai subir. É uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, oração contínua é uma coisa que não para, é uma coisa que tem que ser diariamente. A Bíblia diz orar sem cessar. Cessar é uma coisa contínua que não para. A Bíblia diz em todo tempo seja alva as tuas vestes. Em todo tempo não falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo. Em todo tempo seja alva as tuas vestes. Alva as vestes está falando de santidade. E para ter santidade tem que ter a oração. Sem a oração nós não vencemos o pecado. Sem a oração nós não vencemos o mundo. Mas sabe o que Satanás está fazendo? Tirando a oração da igreja, tirando a palavra da igreja. Aí quanto menos oração, aí mais pecado. Quanto menos oração, mais adultério. Quanto menos oração, aleluia, menos batismo com o Espírito Santo. Quanto menos oração, mais a mulher vai para a casa do namorado e o namorado vai deitar com a mulher. Quanto menos oração, mais pecado, mais vaidade na igreja. Mas quanto mais oração, mais poder. Quem ora tem uma vida cheia de poder. Quem ora não teme ao homem. Quem ora é cheio da presença do Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai dizer que quando a igreja orava, e eu já encerro, a igreja estava orando, a igreja estava dizendo: Deus visita Pedro, Deus liberta Pedro do cativeiro. Para nós é impossível, mas para o Senhor é questão de tempo. Para nós é impossível, mas para o Senhor é estralo de dedo. Senhor, visita Pedro, Senhor, tem misericórdia de Pedro, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, seja feito o teu querer, seja feita a tua vontade. Meus irmãos, no mesmo instante, Deus enviou o anjo do céu. Aleluia. Olha, Pedro estava dormindo, Pedro estava cochilando, porque quem tem a presença de Jesus tem paz. Quem tem a presença de Jesus descansa. Quem tem a presença de Jesus dorme tranquilo. Quem tem a presença de Jesus dorme que chega a baba. Dorme tranquilo, rapaz. Tá falando mal da tua vida, vai descansar. Tá se levantando, tá jogando pedra, crente não vai bater boca. Crente descansa no Senhor. Crente dorme na presença do Espírito Santo. Pedro estava dormindo. O anjo toca Pedro, acorda. Pedro desperta. Pedro levanta. No mesmo instante, Pedro, ele levantou, pegou a sua capa, pegou a sandália, aleluia. Meus irmãos, Deus cegou, aleluia, aquele soldado, como cegou aquele exército da Síria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro saiu passeando, Pedro saiu andando, Pedro saiu livremente, aleluia, andando por aquelas cadeias. Meus irmãos, Pedro foi livre da prisão. Pedro foi livre, e Pedro, aleluia, foi tão de Deus que Pedro, ele achou que era uma visão. Pedro, ele achou, meus irmãos, que era um sonho. Mas no momento que Pedro passa pela cadeia, quando Pedro está andando, as cadeias estão caindo. Quando Pedro está andando, as algemas estão caindo por terra. E Pedro saiu da prisão. E no momento que Pedro, aleluia, parou para ver, o anjo desapareceu. E Pedro realmente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, viu que aquela prisão, meus irmãos, aleluia, ele foi liberto. E que não era sonho, mas era realidade. Aleluia, o Senhor quer quebrar a prisão espiritual. O Senhor quer desfazer as obras do diabo. O Senhor quer quebrar a prisão que te aprisiona. O Senhor quer te tirar da cadeia, do cativeiro espiritual. Deus, ele é o libertador da tua igreja. Meus irmãos, Pedro, ele foi livre. Pedro, aleluia, louvado seja Deus, foi livre quando Pedro, ele vai na casa onde os irmãos estavam orando. Aleluia, para encerrar nesta noite, Pedro vai na casa dos irmãos que estava orando, batendo na porta, dizendo: abre a porta, dizendo: deixa eu entrar. Uma menina por nome Rode, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, abriu a porta, fechou a porta, então dizendo: Pedro está batendo. Pedro, aleluia, está lá fora batendo. Pedro, aleluia, está querendo entrar. E os irmãos disseram: não é Pedro não,
Não, deve ser o anjo dele, oh glória. Meus irmãos, a unção estava tão lá dentro, a unção estava tão forte lá dentro que eles, aleluia, acharam que era o anjo de Pedro. Mas a vitória da igreja veio até a eles, porque aquele que ora, diz a Bíblia, diz a palavra, que aquele que obedece à palavra de Deus, aleluia, não corre atrás das bênçãos, mas as bênçãos de Deus que corre atrás da vida dele. Aleluia, a bênção da igreja que foi atrás da igreja, porque a igreja estava orando por Pedro. A igreja estava clamando por Pedro e a vitória da igreja chegou, aleluia, na porta. A vitória da igreja, Deus levou até a porta. Aquilo que você tem pedido a Deus, aquilo que você tem colocado na mão do Senhor, as bênçãos de Deus para a tua vida. Aleluia, eu quero profetizar que não vai ser você que vai correr atrás da bênção, mas a bênção de Deus, no momento certo, ela vai vir até você. Você vai abraçar a bênção, vai atravessar o mar e vai cantar o hino da vitória e o nome do Senhor vai ser glorificado. A igreja recebeu a notícia, Pedro entrou e todo aquele povo se maravilhou. Todo aquele povo estava cheio da presença. Todo aquele povo se regozijaram na presença de Deus. Se encheram, Deus, da presença do Espírito Santo. Estava todos regozijados, dizendo: Senhor, eu imagino agora a igreja fazendo culto de ação de graça, dizendo: Deus, eu te agradeço, porque para mim era impossível, para mim era difícil, mas hoje estamos fazendo culto de ação de graça, porque o Senhor libertou o nosso irmão Pedro, e Pedro estará aqui conosco, louvando, adorando e cantando o hino da vitória ao Senhor dos exércitos. Meus irmãos, foi essa a palavra que o Senhor colocara no meu coração, e desde já eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.